senhor presidente. Uma boa madrugada aos meus companheiros do PSC, demais parlamentares. Eu começo apenas complementando o discurso feito pelo deputado Jair Bolsonaro. O nosso ministro da Defesa, do PCdoB, Aldo Rebelo, passou uma semana em Cuba durante o Carnaval, certamente para não despertar a atenção. Fazendo o que, deputado Jair Bolsonaro? Até porque eu não ficaria surpreso se me dissessem que as Farc estivesse lá presente, pois ela faz parte do Foro de São Paulo. Senhor presidente, iniciando o meu discurso, eu digo o seguinte: certamente passo aqui pelo momento mais importante de minha vida. E agora, depois de 13 anos de PT, a divisão é clara. Podemos ver claramente, Takayama, a divisão feita por eles, pois aqui nós não podemos falar contra o kit gay, pastor Marco Feliciano, porque nós somos taxados de homofóbico. Não pode falar contra a lei das palmadas, deputado Jair Bolsonaro, porque vai ser acusado de torturador de criancinhas. Não pode falar contra a cota, meu líder André Moura, do PSC, que vai ser taxado de racista. E assim eles vão dividindo a todos, inclusive nesse momento, porque quem é a favor do impeachment é tido como golpista. E aí vocês começam a ter ideia do que sofrem os militares, caluniados desde 1985, falando que foi golpe, quando na verdade foi esse Congresso aqui que caçou o João Goulart no dia 2 de abril. Está no Diário do Congresso. Para quem achar que a biblioteca não é local de tortura, é só ir lá que vai ver. E Castelo Branco foi eleito com 361 votos, inclusive de Juscelino Kubitschek, do democrata Ulisses Guimarães. Mas isso a esquerda não fala. Vem aqui falar que é golpe, assim como passados daqui 10 anos, vai falar que Dilma Rousseff também sofreu um golpe. Então, senhor deputado Jair Bolsonaro, podemos ver aqui fora o muro da vergonha, que eu digo que é necessário haver um muro para separar os adversários políticos, pois infelizmente eu acredito que não teremos paz se não houver esse muro no dia do impeachment. E eu continuo aqui apenas para rememorar um fato que ocorreu ontem de manhã, quando eu tomei ciência de uma universidade particular, onde um professor disse o seguinte: alunos, amanhã haverá uma palestra, prezado presidente Burnier, e vai cair na prova essa palestra, na matéria América Latina e Sustentabilidade. Daí você já pode desconfiar. Chegando na palestra, quem são os palestrantes? MST, CUT e esses lixos que rondam a presidente Dilma Rousseff para dar uma aula contra o golpe. Canalhas, presidente. Esses caras não têm o mínimo de escrúpulo, o mínimo de ética, não têm compromisso com a verdade. Eu estudei na UFRJ no Rio de Janeiro, me formei em Direito lá. Sabe quando chamaram meu pai para ir palestrar na faculdade? Nunca. Agora, eu vi diversos de esquerda ali falando das baboseiras dele na semana jurídica. E você tinha que ir lá, porque contava ponto, contava como hora para você se formar. E assim eles vão conduzindo vocês iguais a gados para o matadouro. Se a esquerda tivesse compromisso, tivesse interessado no que o povo fala, a presidente já teria renunciado. A esquerda vem aqui e brada. O presidente Dilma Rousseff teve 54 milhões de votos. Mas não falam que o Estatuto dos Armamentos teve 59 milhões de votos no referendo de 2005 e se lixam para a sua segurança. Ou vocês acham que a presidente Dilma Rousseff está preocupada com a segurança de vocês? Vide agora o MST, quantas estradas está bloqueando para impedir que pessoas venham se manifestar pacificamente aqui em Brasília no dia 17, senhor presidente. Não tem qualquer compromisso com as vozes do povo. E querem colocar um golpe goela abaixo de nós. Então, senhor presidente, eu acredito que nós temos que ter mais liberdade. Nós temos que ter aqui mais Mises e menos Marx. Mais Olavo de Carvalho e menos Paulo Freire. Inclusive, quem tiver oportunidade, acesse o YouTube e assista aos vídeos do Olavo de Carvalho. São esclarecedores com relação a esse momento que nós estamos passando. Senhor presidente, encaminhando aqui para o final, para dar a oportunidade que os demais colegas do PSC possam falar, eu aqui venho, após esclarecer essa questão das calúnias feitas pelos militares, talvez seja porque elevaram o país da 48ª economia do mundo para a 8ª,
coisa que deve causar muita inveja na esquerda, pois nenhum país onde foi posto o socialismo teve alguma melhora econômica significativa. Vá para Cuba, que era a segunda economia da América Latina, e depois que Fidel Castro assumiu, eu nem sei em qual posição está, mas o povo lá vive racionando até ovo. Vá para a Venezuela ver lá, deputado Baldi, como é que o pessoal disputa um pedaço de frango. E agora que está tendo falta de papel higiênico, só falta o Maduro falar que a culpa é de quem está indo no banheiro. Então, senhor presidente, ultrapassado essas minhas considerações, eu digo aqui o seguinte: seguindo a tradição do povo de São Paulo, que tem como lema, não sou conduzido, eu conduzo, que tem como líderes que, preservados em nossa memória, seguem com o espírito da Revolução de 1932, Martins, Miragaia, Drauzio, e a todos aqueles, Camargo, e a todos aqueles que não abaixam a cabeça para ditaduras, para o nosso saudoso capitão Alberto Mendes Júnior, morto no Vale do Ribeira, depois de trocar-se por reféns no meio da mata, foi morto a coronhadas pelo grupo de Lamarca. E esse pessoal ainda fala de democracia aqui. E seguindo, em nome dos generais presidentes, que ainda fazem o Brasil ser uma economia respeitável, ainda hoje, em nome dos militares, é que eu digo, senhor presidente, eu vou votar sim pelo impeachment. Até porque eu não vou jogar no lixo o trabalho feito pelos meus colegas policiais federais. Aliás, que o Lula tem ódio, pois ele mesmo falou, ministro da Justiça, no tempo do Cardoso, freia a Polícia Federal, se borrando nas calças de ser preso. E um dia será, certamente, quando a presidente Dilma Rousseff sair do poder, com certeza, ato contínuo, será preso o presidente Lula. E eu acredito também na prisão da presidente Dilma. A eles que sofreram agora com o ministro da Justiça falando que se sentisse cheiro de vazamento na Operação Lava Jato, iria afastar toda a equipe da Polícia Federal. Senhor presidente, a Polícia Federal nesse Congresso aqui, ela tem voz. Então, é pelo sim ao impeachment. É para dizer que soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. E é por isso que eu espero todos vocês aqui em Brasília para no dia 17 comemorarmos o impeachment e o início da asepsia que a nossa república precisa. Dilma Rousseff, tchau, querida. Com a palavra o deputado. Senhor presidente, uma boa madrugada aos meus companheiros do PSC, demais parlamentares. Eu começo apenas complementando o discurso feito pelo deputado Jair Bolsonaro. O nosso ministro da Defesa, do PCdoB, Aldo Rebelo, passou uma semana em Cuba durante o Carnaval, certamente para não despertar a atenção. Fazendo o que, deputado Jair Bolsonaro? Até porque eu não ficaria surpreso se me dissessem que as Farc estivesse lá presente, pois ela faz parte do Foro de São Paulo. Senhor presidente, iniciando o meu discurso, eu digo o seguinte: certamente passo aqui pelo momento mais importante de minha vida. E agora, depois de 13 anos de PT, a divisão é clara. Podemos ver claramente, Takayama, a divisão feita por eles, pois aqui nós não podemos falar contra o kit gay, pastor Marco Feliciano, porque nós somos taxados de homofóbico. Não pode falar contra a lei das palmadas, deputado Jair Bolsonaro, porque vai ser acusado de torturador de criancinhas. Não pode falar contra a cota, meu líder André Moura, do PSC, que vai ser taxado de racista. E assim eles vão dividindo a todos, inclusive nesse momento, porque quem é a favor do impeachment é tido como... Daí você já pode desconfiar. Chegando na palestra, quem são os palestrantes? MST, CUT e esses lixos que rondam a presidente Dilma Rousseff para dar uma aula contra o golpe. Canalhas, presidente. Esses caras não têm o mínimo de escrúpulo, o mínimo de ética. Não têm compromisso com a verdade. Eu estudei na UFRJ no Rio de Janeiro, me formei em Direito lá. Sabe quando chamaram meu pai para ir palestrar na faculdade? Nunca. Agora, eu vi diversos de esquerda ali falando as baboseiras dele na semana jurídica. E você tinha que ir lá, porque contava ponto, contava como hora para você se formar. E assim eles vão conduzindo vocês iguais a gados para o matadouro. Se a esquerda tivesse compromisso, tivesse interessado no que o povo fala, a presidente já teria renunciado. A esquerda vem aqui e brada.
O presidente Dilma Rousseff teve 54 milhões de votos. Mas não falam que o Estatuto dos Armamentos teve 59 milhões de votos no referendo de 2005 e se lixam para a sua segurança. Ou vocês acham que a presidente Dilma Rousseff está preocupada com a segurança de vocês? Vide agora o MST, quantas estradas está bloqueando ou pistas. E aí vocês começam a ter ideia do que sofrem os militares, caluniados desde 1985, falando que foi golpe, quando na verdade foi esse Congresso aqui que caçou o João Goulart no dia 2 de abril. Está no Diário do Congresso. Para quem achar que a biblioteca não é local de tortura, é só ir lá que vai ver. E Castelo Branco foi eleito com 361 votos, inclusive de Juscelino Kubitschek, do democrata Ulisses Guimarães. Mas isso a esquerda não fala. Vem aqui falar que é golpe, assim como passados daqui 10 anos, vai falar que Dilma Rousseff também sofreu um golpe. Então, senhor deputado Jair Bolsonaro, podemos ver aqui fora o muro da vergonha, que eu digo que é necessário haver um muro para separar os adversários políticos, pois, infelizmente, eu acredito que não teremos paz se não houver esse muro no dia do impeachment. E eu continuo aqui apenas para rememorar um fato que ocorreu ontem de manhã, quando eu tomei ciência de uma universidade particular, onde um professor disse o seguinte: alunos, amanhã haverá uma palestra, prezado presidente Burnier, e vai cair na prova essa palestra, na matéria América Latina e Sustentabilidade. Vá para a Venezuela ver lá, deputado Baldi, como é que o pessoal disputa um pedaço de frango. E agora que está tendo falta de papel higiênico, só falta o Maduro falar que a culpa é de quem está indo no banheiro. Então, senhor presidente, ultrapassado essas minhas considerações, eu digo aqui o seguinte: seguindo a tradição do povo de São Paulo, que tem como lema, não sou conduzido, eu conduzo, que tem como líderes que, preservados em nossa memória, seguem com o espírito da Revolução de 1932, Martins, Miragaia, Drauzio, e a todos aqueles, Camargo, e a todos aqueles que não abaixam a cabeça para ditaduras, para o nosso saudoso capitão Alberto Mendes Júnior, morto no Vale do Ribeira, depois de trocar-se por reféns no meio da mata, foi morto a coronhadas pelo grupo de Lamarca. E esse pessoal ainda fala de democracia aqui. E seguindo, em nome dos generais presidentes, que ainda fazem o Brasil ser uma economia respeitável, ainda hoje, em nome dos militares, é que eu digo, senhor presidente, eu vou votar sim pelo impeachment. Até porque eu não vou jogar no lixo o trabalho feito pelos meus colegas policiais federais. Aliás, para impedir que pessoas venham se manifestar pacificamente aqui em Brasília no dia 17, senhor presidente, não tem qualquer compromisso com as vozes do povo. E querem colocar um golpe goela abaixo de nós. Então, senhor presidente, eu acredito que nós temos que ter mais liberdade. Nós temos que ter aqui mais Mises e menos Marx, mais Olavo de Carvalho e menos Paulo Freire. Inclusive, quem tiver oportunidade, acesse o YouTube e assista aos vídeos do Olavo de Carvalho. São esclarecedores com relação a esse momento que nós estamos passando. Senhor presidente, encaminhando aqui para o final, para dar a oportunidade que os demais colegas do PSC possam falar, eu aqui venho, após esclarecer essa questão das calúnias feitas pelos militares, talvez seja porque elevaram o país da 48ª economia do mundo para a 8ª, coisa que deve causar muita inveja na esquerda, pois nenhum país onde foi posto o socialismo teve alguma melhora econômica significativa. Vá para Cuba, que era a 2ª economia da América Latina, e depois que Fidel Castro assumiu, eu nem sei em qual posição está, mas o povo lá vive racionando até ovo.